Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo, nós vamos repercutir a decisão do ministro Edson Fachin, que cancelou os processos contra o ex-presidente Lula referentes à Lava Jato. Tirou a competência que era da 13ª Vara Federal de Curitiba. Vamos falar sobre esse assunto com o advogado Rafael Soares, ele que é professor de Direito Penal, é mestre na área e vai ajudar a esclarecer um pouco o que significa essa decisão do Fachin, que mexeu com o cenário, inclusive, político do país. Rafael, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado, Diego. agradeço o convite. É um desafio falar sobre esse tema tão complicado que durante essa semana trouxe ali uma série de desdobramentos. Para nós podermos contextualizar, o ex-presidente Lula ele responde 3 processos criminais na 13ª Vara Federal. O estágio, né, de cada processo é diferente. Nós temos aquela primeira acusação do triplex, que já está no Supremo mesmo, o último recurso já está no Supremo. Aquele segundo caso do sítio de Atibaia, que está no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, ainda sem análise. E o outro caso, que é do Instituto Lula. Esse está ainda numa fase inicial na 13ª Vara Federal. Essa contextualização é importante porque todos esses processos são originários de Curitiba. Essa decisão que surpreendeu a comunidade jurídica e também a sociedade como um todo, foi uma decisão tomada em um habeas corpus que se tramitava desde novembro de 2020 no Supremo Tribunal Federal, e esse habeas corpus discutia especificamente a competência, não é? Ou seja, se o processo deveria ter tramitado em Curitiba do triplex do Guarujá, que é esse que já está numa fase mais avançada. Inclusive, é aquele caso no qual o ex-presidente Lula cumpriu os 580 dias de prisão naquele momento que se podia prender antes do trânsito em julgado. A decisão ela surpreendeu porque numa decisão ali no entendimento monocrático somente do ministro Edson Fachin, houve a declaração da incompetência. No sentido de que aquela acusação do triplex do Guarujá não tinha nenhuma conexão com a Petrobras. Para você ter aquele encaminhamento para Curitiba, a Petrobras teria que ter sido vítima dos crimes que foram praticados. E esse fato o Supremo já tinha decidido desde 2015. A defesa ali, não só do ex-presidente, como de diversos outros acusados, e isso foi reconhecido em várias decisões também do Supremo, apontavam que, olha, essa acusação, essa imputação do triplex, ela não tem nenhuma conexão com desvios. Com desvios da Petrobras. Até porque a acusação era de que uma empreiteira, no caso a OAS, que teria financiado, né, o triplex, a compra do triplex do ex-presidente. Né? Exatamente. Falava-se que essa empreiteira, que realmente estava envolvida nos problemas da Petrobras, mas que naquele fato em específico não tinha uma conexão com a Petrobras. E isso foi algo que surpreendeu, porque não era uma temática nova. Ela era uma temática que já existia em diversas situações. Na própria discussão sobre a prisão do ex-presidente à época, a defesa alertava, a defesa já dizia, olha, a gente vai ter um problema de competência. E nessa decisão reconheceu-se dessa forma. O curioso é que, além desse processo, o próprio ministro ele estendeu também para os demais casos. Ele disse, bom, caracterizando aqui essa incompetência, desde já reconheço também que é assemelhado ao caso do Instituto Lula e também ao caso do sítio de Atibaia, fazendo com que os 3 processos sejam remetidos para o Distrito Federal. O curioso aqui é que, como não havia essa conexão com a Petrobras, o entendimento foi que o local do crime que atrai a competência seria o Distrito Federal, porque era o local onde o ex-presidente fazia suas atividades, mas desvinculando totalmente ali da Petrobras como uma vítima do crime que foi praticado. Sim. O que chama atenção também, por isso que surpreendeu muita gente, primeiro, uma decisão considerada tardia, como o senhor disse. Esse processo vem desde 2015, a defesa diz que desde 2016 vinha alegando essa questão da incompetência da 13ª Vara Federal, né, doutor? E uma outra questão que eu queria que o senhor explicasse é que o ministro Edson Fachin não entrou no mérito se a condenação, né, do ex-presidente é justa ou não. Ele só disse que a competência para julgar esses casos não era mais da 13ª Vara Federal. O que significa isso? Assim, uma vez que agora a incumbência passa a ser da Justiça Federal no Distrito Federal,
o processo começa do zero. O que significa isso agora? Perfeito. A decisão, ao seu final, ela diz expressamente: os atos decisórios estão todos anulados e os atos instrutórios, ou seja, a produção de prova, as audiências, podem ser confirmadas pelo juiz. Isso é interessante porque, no atual momento, o ex-presidente ele sequer é réu, porque o início do processo não tem mais uma decisão dando início ao processo. Ele sequer é réu em relação a esses três... E recupera os direitos políticos. E também, como né? consequência, ele não é condenado e é como se tivesse ali somente uma suposta acusação que está pendente de exame por parte daquele magistrado. Certo. Esse é um fato curioso, porque o cenário dele, ou a situação jurídica dele muda totalmente. Até ontem ele fez um discurso que é um campo político diferente, mas já com uma expectativa, uma esperança totalmente diferenciada de alguém que tinha uma condenação no limite perante o Supremo Tribunal Federal. Isso não significa que ele foi inocentado, foi declarada absolvição, não é? Ou reconhecida a inexistência de culpa. Isso é diferente. O que aconteceu foi um vício processual de uma incompetência que, como você mesmo disse, tardia. Isso é ruim, tanto do aspecto jurídico quanto do aspecto da sociedade, mas que agora será encaminhado a um juiz no Distrito Federal. Nós estamos aguardando ainda a distribuição. Existe um problema de sistema. O sistema de Curitiba é diferente do Distrito Federal e, portanto, os processos ainda não chegaram. Mas assim que houver a remessa, haverá uma distribuição entre esses juízes e o magistrado ele terá a total possibilidade, inclusive, de recusar o início do processo. Sim. Nós não sabemos. E é até curioso isso, porque na véspera do julgamento, já falando até um pouquinho da suspeição, a defesa do ex-presidente apresenta um memorial mostrando que em todos os demais processos ou demais acusações, o ex-presidente foi inocentado, ou foi arquivado, ou foi trancado. Os que tramitaram no Distrito Federal ou em São Paulo, um só acho que teve uma sentença de mérito, o outro sequer iniciaram. É um fato curioso, também é um fato que chama atenção, que talvez até mostre um pouquinho desse tratamento diferenciado dado em juízos diferentes. Agora, o senhor mencionou então justamente essa questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que está sendo inclusive julgado no Supremo Tribunal Federal. O ministro Cássio Nunes pediu vistas, né? E o julgamento foi adiado, o término dele. Por enquanto está em 2-2 sobre a decisão se o Moro realmente era suspeito para julgar o ex-presidente por toda a atuação que ele teve à frente da Lava Jato. Isso pode influenciar, inclusive, nessa decisão se o juiz, quem assumir aí o caso no Distrito Federal, possa recusar esse processo? Quer dizer, o resultado, se o Supremo considerar que o Moro de fato era suspeito para conduzir esse caso, isso pode afetar o processo no Distrito Federal? Pode. O interessante aqui é que no momento em que o ministro Edson Fachin ele profere essa decisão monocrática, ele reconhece a perda do objeto de 10 outros casos, sejam habeas corpus ou reclamações. Inclusive o habeas corpus da suspeição. Ele diz que perdeu o objeto numa decisão monocrática. No dia seguinte, o ministro Gilmar Mendes, que tinha pedido vista e que é o presidente da turma, diz: não, nós temos que julgar porque isso já está em curso. Ao meu ver, de forma acertada. O julgamento já estava iniciado e o órgão competente é o colegiado. A decisão do Fachin, sem entrar no mérito se está correta ou se está errada, deveria também ter sido levada ou à turma ou como se propunha ao plenário, que é o ambiente ali adequado para esse tipo de decisão, inclusive pela envergadura da repercussão que isso vai gerar. O ministro Gilmar Mendes leva o seu voto e profere um voto ali dizendo... Inclusive, contundente, né? São 80 páginas, onde ele faz ali toda uma construção de 7 pontos nos quais se mostrava a suspeição. Aquelas mensagens da Vaza Jato, elas são inseridas, mas ele nem entra no mérito daquelas mensagens. O foco são circunstâncias como, por exemplo, a condução coercitiva que ocorreu sem que o ex-presidente tivesse recusado a prestar depoimento, aquele vazamento também que foi feito do áudio da ex-presidente, que ficou famoso, a liberação da delação premiada do Antônio Palocci na véspera do primeiro turno, das eleições, óbvio, com viés político, a assunção por parte do ex-juiz do cargo ali de ministro
da Justiça, e ele vai colocando caso a caso ali essas situações que apontariam um interesse fora do interesse somente judicial. Exato. Esse voto do Gilmar Mendes, ele é acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que inclusive se antecipa, pede para antecipar o julgamento, dizendo vamos resolver isso, chegou o momento de resolver, mas o ministro Cássio Nunes, até por uma questão natural, por ter entrado na turma recentemente e ter tido, segundo ele, o primeiro contato, pede vista. Esse julgamento ele foi iniciado desde 2018, e esse pedido de vista acabou suspendendo. O ministro Gilmar Mendes, segundo ele também, demora porque ele gostaria que isso fosse presencial, e me parece que tem uma lógica nisso, pela importância do tema. Mas a ministra Carmen Lúcia, ela deixou todo mundo ali com uma dúvida porque se ela vai mudar o voto. Porque por mais que ela tenha proferido o seu voto, durante os debates, ela pode alterar. E é claro, essas mensagens da Vaza Jato, elas trazem ali um cenário extremamente grave. Nós podemos depois discutir se aquilo ali é lícito ou ilícito, mas as conversas mostram, evidenciam ali uma corrupção ali de um sistema judicial. Uma parceria entre juiz e promotores. Exato. Né? E isso é fato público notório. Nós podemos ficar aqui discutindo aspectos, isso vale ou não vale em termos jurídicos, mas a mensagem é extremamente grave. E, portanto, nós não sabemos ainda qual será a posição da ministra Carmen Lúcia. É uma dúvida e ela pode mudar. Até o relator poderia mudar. Sim. Não parece, pela posição que ele externou, mas ela ainda assim ficaria esse 2-2 em tese para um desfecho do ministro Cássio Nunes. E aí isso poderia ter um impacto no recebimento da denúncia para a Justiça Federal. O próprio voto, a conclusão do ministro Gilmar Mendes é uma conclusão de que essa suspeição ela vai anular todos os atos, sejam eles atos decisórios ou atos instrutórios, porque daí eu não tenho como convalidar, não é possível que o juiz do Distrito Federal ele confirme essas decisões, confirme essa instrução, isso fica anulado, mas ele vai além, porque ele diz que até os atos pré-processuais, que é a fase de investigação, eles seriam anulados. A decisão do ministro Edson Fachin é os atos decisórios a partir do início do processo. A extensão da suspeição é anterior, até a fase investigativa ali em que houve uma decisão por parte do ex-juiz também seria afetado. Só que daí tem um detalhe. O habeas corpus da segunda turma, ele envolve apenas o triplex. Ele não se destina aos demais processos. Então, as duas decisões, elas vão coexistir. É por isso que o ministro Cássio Nunes, ele de forma muito acertada, ele vota dizendo, votamos pela... Ele coloca ali a primeira posição, pedindo a continuidade do julgamento, dizendo as duas coisas vão coexistir, independentemente do resultado. A incompetência ela pode depois ser modificada também, pela turma ou pelo pleno, a gente está nessa dúvida ainda. E mesmo assim, a suspeição atinge só um. Certo. Os demais ali, eles vão continuar ou com a reforma da incompetência ou com o reconhecimento dessa incompetência por parte do ministro Edson Fachin. Então, são situações aqui distintas, mas que vão coexistir durante essa tramitação dos três processos. Certo. Doutor, uma das análises feitas por alguns juristas dessa decisão do Fachin é que foi uma tentativa do ministro do Supremo de preservar a Lava Jato e o próprio ex-juiz Sérgio Moro, até porque o Fachin é considerado dentro do Supremo como um dos maiores defensores da Operação Lava Jato. O senhor entende dessa forma também? A decisão dele surpreende, né? A decisão do ministro, de certa forma, ela acaba surpreendendo por ser uma decisão monocrática. E claro, são duas vias. Uma via jurídica, que daí o meu campo é muito mais fácil falar, e uma via política. No aspecto político, falar que o ex-juiz foi parcial, claro que dá um ganho ali para um suposto candidato no futuro. Mas a decisão do ministro, ela com certeza leva a esse tipo de, pelo menos, afirmação,
de que havia assim, uma tentativa de se proteger o legado da Lava Jato. É difícil você fazer um julgamento dessa natureza, mas que sim, uma decisão monocrática, num momento como esse, de não levar para a turma, não discutir na turma, que é o ambiente, vai sim levar a esse tipo de discussão. E depois a própria postura do ministro de na turma tentar barrar o julgamento novamente, um apelo ao presidente do Supremo para tentar barrar o julgamento da suspeição. Da suspeição, já na terça-feira da suspeição, é sim algo que chama um pouco a atenção, né, nessa tentativa talvez de salvar a Lava Jato. Legado, né? Até o próprio procurador da República, Deltan, ele se expressa depois no Twitter elogiando o ministro Edson Fachin, dizendo que ele só tomou essa decisão porque ele foi forçado a se curvar à maioria do Supremo. Esses detalhes depois, que são detalhes extrajurídicos, claro que chamam a atenção e levam a esse tipo de discussão e de suposição já num campo político. Exato. Político. De qualquer forma, a própria decisão do ministro Edson Fachin, ela vai ser submetida ao plenário ou à turma, e a tendência é de manutenção. A tendência é de manutenção pelos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Você já entra ali com uma maioria formada de 5 em relação à incompetência, pelos posicionamentos. Você tem 5, precisaria de 1. Certo. Provavelmente isso vai ser mantido, seja na turma ou seja no plenário. Há informações de que o ministro Fachin levará o caso ao plenário mesmo, a decisão ao plenário. Né, a tendência é essa pelo seguinte: essa decisão monocrática, e daí tem um detalhe também, ela é algo que coloca o radar, assim, chama atenção pelo seguinte: o ministro já tinha inserido no plenário esse habeas corpus. A defesa apresenta um embargo de declaração, que é um recurso para esclarecer decisões, e diz, não, é competência da turma, não tem uma necessidade de encaminhar ao plenário. E na própria decisão, o ministro Edson Fachin diz, como esse tema ele já está consolidado no Supremo, eu posso decidir de maneira monocrática. Ou seja, o que confirma que não é caso de plenário, porque eu só levo plenário temas que são controvertidos. Ele poderia resolver isso na turma. Na própria decisão, nesse aspecto, ela é contraditória. Mas independentemente de levar à turma ou levar ao plenário, a tendência, pelo próprio precedente que se formou desde 2015, é que a decisão seja mantida. Não sei se vai entrar um debate político depois, mas no campo jurídico, o entendimento do STF é muito claro nesse sentido. O que se diz desde 2015 é que a nomenclatura Lava Jato é uma criação por parte dos investigadores da Força Tarefa para ter um desdobramento. Certo. Mas se eu não demonstrar de uma maneira muito clara, muito direta, um vínculo com a Petrobras, eu retiro da 13ª Vara Federal. Lá não é um juiz universal, é a palavra que se utiliza. E daí nós tivemos a refinaria Abreu e Lima, outro caso também que envolvia a própria Gleisi Hoffmann, que saiu de lá também. Então, nós estamos tendo várias situações que saíram da 13ª Vara Federal por não ter conexão com a Petrobras. Certo, perfeito. Bom, para a gente finalizar, doutor Rafael Soares, o procurador Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa por parte do Ministério Público Federal, disse o seguinte, que há um risco com essa decisão de anular os processos, cancelar todos os processos envolvendo o ex-presidente Lula, de que os crimes prescrevam. Isso realmente pode acontecer? É possível sim, não dá para negar pelo fato de que nós estamos trabalhando já com crimes que supostamente foram praticados no período em que Lula exercia a presidência. Nós estamos falando mais ou menos de 2002 a 2010, temos aqui o transcurso de praticamente 10 anos, mas ele tem mais de 70 anos. Tem 75, né? 75. E como ele tem mais de 70 anos, a prescrição ela se conta pela metade. Nesses casos aqui, há sim já uma possibilidade de se declarar uma prescrição. A partir do momento que nós tivermos o desfecho no Supremo Tribunal Federal e o juiz responsável, juiz competente, puder dar suas decisões considerando a nulidade, há sim um risco de prescrição. Mas é um risco de prescrição, e daí talvez, eu estava conversando ontem com alunos, com colegas,
o dedo talvez esteja apontado para o lugar errado. Eu tenho visto muitas pessoas criticarem o Supremo, esse tipo de decisão, mas talvez tenha que olhar um pouquinho para Curitiba, né? Porque Curitiba sabia, Curitiba conhecia todo esse caminho e percurso e muitas vezes insistiram ali na manutenção de uma situação que, daqueles que falavam, daqueles que brigavam, era incompetente, você não tinha um vínculo com o Petrobras. E no final é esse tipo de situação que acaba trazendo, né, um ar de desesperança para a sociedade. Sim, de que claro. Pouco importa se ele é inocente ou se ele é culpado. O importante é que você tenha um processo e ao final o juiz julgue e declare isso. Né? Mas tentar barrar, tentar driblar devido ao processo legal, tentar driblar a garantia individual, no final você tem uma possibilidade dessa que não é bom para ninguém. Claro. Não é bom para a sociedade e também não é bom para a comunidade jurídica. Para a segurança jurídica, inclusive. Sim, né? O processo ele existe para você ter algumas regras. Né? E esse tipo de regra, uma vez violada, uma hora isso vai ser reconhecido. Pode demorar? Pode demorar. Mas se lá na frente isso é reconhecido, todo o trabalho, todo o dinheiro, todo o gasto ali que foi feito, ele é jogado no lixo. Isso não é bom para ninguém. Tá certo. Dr. Rafael Soares, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, espero ter atendido aí as dúvidas que foram colocadas. Rafael Soares, que é advogado, professor de Direito Penal, mestre inclusive nessa área, professor na Pontifícia Universidade Católica aqui, Campus Londrina. Eu aguardo você então para o próximo programa. Até lá!